Bastidores em Cena. E claro que nos Bastidores em Cena do programa de hoje, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais de arte, de cultura, do que existe de melhor nos bastidores e no mercado de trabalho. E a pauta do dia, para quem está super ligado e me perguntando muito, é: o que se estuda em teatro? Isso, gente. Esta é a pauta. O que se estuda em teatro? Dani, me dá uma luz. O que eu vou fazer da minha vida se eu for numa escola de teatro? Eu sou tímido, como eu faço? Muitos são os questionamentos de você, meu querido telespectador que está em casa. Então, por isso, hoje, um Bastidores em Cena incrível para você acompanhar, para você assistir e, claro, saber um pouquinho do que rola. Então, respondendo à pergunta, o que eu estudo em teatro? Quer um resumo? Você que é meu telespectador querido? Para você estudar teatro, você vai desenvolver, ou seja, vai estudar um pouco de comunicação. Comunicação corporal, comunicação verbal, enfim, o corpo fala. E claro que vai explorar toda a sua criatividade. Então, fazer teatro é a mesma coisa do que sentir-se em casa, do que estar em cena dentro da sua casa. É claro, e que você vai procurar uma escola de teatro para desenvolver os seus talentos. Você vai descobrir potenciais que até o momento você não sabe que existe aquela possibilidade dentro de você. Na verdade, a verdade é essa, né? Porque você não é um ator profissional. Hoje estou dirigindo a palavra aqui para você que estuda teatro, que tem o desejo de se tornar profissional, de subir degrau por degrau. Então, nós estamos falando de teatro, de espetáculo, de fazer teatro, de ser ator deste segmento teatral, ok? Então, você vai saber um pouquinho mais sobre corpo, exercícios corporais, jogos teatrais também é uma prática muito utilizada. E para você saber um pouquinho mais desse universo, ter uma leve noção, que tal agora você, aí em casa, fazer a mesma coisa que eu? Ó, eu vou me despojar agora, eu vou tirar o meu salto, porque nós vamos fazer uma aula de teatro juntos hoje, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos acompanhar uma aula, eu e você. Então, é claro que para ficar mais dinâmico, mais divertido, um pouco melhor, eu vou passar para vocês alguns exercícios, alguns métodos que, em maioria, são usados por escolas. É claro, dependendo da escola que você vai estudar, pode ser que não haja essa linha de trabalho, que não haja esse exercício, este jogo teatral. Mas eu vou passar para vocês algumas novidades. E para quem me pergunta um pouquinho sobre texto, que Dani, vem improviso de texto? Pode ser que venha, gente. Então continuem aí, o programa é ao vivo, continuem prestigiando o nosso programa Show e Arte. Mas, falando um pouquinho de texto também para vocês, que tem tudo a ver com o que se estuda em teatro, qual é a diferença para você pontuar? A diferença entre o ator e um louco. Porque tem o processo da imaginação, né? Criatividade é hiperligado à imaginação. A diferença é, o ator ele vai, ele busca, ele cria, chega no ápice, né? Ele conecta e desconecta a personagem. O louco não, ele fica naquele estado emocional, naquele estado físico, lá em cima e não volta mais, entenderam? Então é basicamente esse o ponto. Mas agora, como eu falei, bora para nossa aula, bora lá agora estudar um pouquinho de teatro. E claro, eu, como estou aqui na função de apresentadora e estou me propondo a fazer esse exercício com você de casa, espero que você já tenha arrastado a sua poltrona aí para o lado, que você esteja descalço, assim como eu. Por quê? Porque para teatro nós precisamos sentir o meu corpo. Então você aí em casa, eu preciso usar o microfone para falar aqui, para que o som chegue com a melhor qualidade para você, meu telespectador. Mas você aí em casa, a primeira coisa que você vai sentir é o seu corpo.
como eu estou, onde eu estou. E o Chiquinho vai trabalhar comigo aqui em plano geral, tá, Chiquinho? Porque agora a importância são os meus pés, ou seja, você que está em casa, os seus pés. E eu vou fazer o exercício com você aí em casa, tá bom? Então, vamos lá. Os meus pés, eles estão paralelos, equilibrando o meu corpo. O que eu tenho que sentir? Como é a minha pisada? Normalmente, na correria do dia a dia, a gente não sente que a gente faz a movimentação. Calcanhar, meia ponta, ponta. Calcanhar, meia ponta, ponta. É automático, ó. A gente nem sente. Então, vamos andando devagarinho. Então, essa primeira parte de consciência corporal é muito importante você sentir. O espaço aqui, né, em cena é pequeno para vocês verem, mas no detalhe da câmera dá para observar e é tudo automático. Então você vai sentindo a coluna, vértebra por vértebra e vai alinhando o seu corpo, sabendo o quê? Para andar, calcanhar, meia ponta e ponta. É essa a regra básica, mas que ninguém para pensar. A partir do momento que você se condicionar a isso, você saberá que você está sendo um pouquinho mais consciente, você já está adquirindo essa consciência corporal. Então, vamos para a situação 1 do nosso jogo teatral, já sabendo disso, tá legal? Vamos lá. O nosso jogo teatral que eu proponho para você aqui nessa assessoria coach é situação 1. Eu estou num domingo super feliz, e eu vou passear, vou para casa de uma amiga, por exemplo. Então, eu vou andar tranquilamente, continuo andando. A minha cena acaba aqui para você que está em casa, mas você pode andar reto, você também pode fazer uns transetes, ou seja, você não precisa ficar só andando reto. Vá andando, vá soltando o seu corpo, vá interagindo com a poltrona, fingindo que ela é uma personagem, vá passeando pelo seu espaço cênico. Sente, como que é esse espaço cênico? Conta pra mim. Tá gelado aí? Tá quente? Como é que tá? E tem muita gente falando nesse espaço, muita gente em silêncio. Como será que é? Vai observando tudo. As paredes, que cor são? E vai imaginando, e vai mandando bala no seu processo criativo. Pois bem, situação número 2 do nosso jogo. A gente estava, né, num domingo, estávamos eu e você em casa, num domingo, indo para casa da minha amiga, mas de repente ela me ligou. Vem já urgente que aconteceu uma coisa gravíssima. Você precisa tomar o ônibus, precisa embarcar. Corre, então já acelera mais o seu passo. Corre mais um pouquinho, acelera mais o seu passo, porque se você não acelerar o seu passo, você vai perder o ônibus. Mas aí, gente, o ônibus está ali. Você está olhando no relógio, só tem mais 5 minutos? Corre, corre, corre. Aí você pode ir dando umas corridinhas, que aí você vai aquecendo o seu corpo também. Corre, anda, pode ir andando na meia ponta, quem está de salto, né, a mulherada. E agora pagando o mico, porque é aula de teatro, e aula de teatro é assim. Então você anda na meia ponta, você anda nos seus calcanhares, e tudo isso integra jogos teatrais, gente. E a Dani aqui, claro, na função de atriz e de apresentadora, tem que pagar esse mico com todos vocês, porque estudar teatro, gente, é ótimo para você expandir-se como pessoa, como profissional. Você que é muito tímido, não quero ser ator. Estude teatro, vai melhorar. E claro, a sua comunicação visual e pessoal, interpessoal com as pessoas também melhorará. Então, essas foram as 3 situações. Primeiro jogo, você sente o seu corpo, consciência corporal e anda devagar. Segunda situação, acelera mais um pouquinho. Terceira situação, corre, trota, meia ponta, ponta, sobe na meia ponta, desce da meia ponta, anda no calcanhar. Você dá aquela acelerada para chegar, para atingir o seu objetivo. Esse foi o primeiro jogo. Agora, o segundo jogo, tem como me pegar em plano geral aqui, Chiquinho? Chiquinho, gente, trabalhando no programa ao vivo e eu ministrando aula de teatro na TV para vocês. Imperdível e inédito esses bastidores em cena. Então, um outro trabalho de consciência corporal que também é um jogo teatral. O que acontece? Voltando para o ponto número 1, lembra que eu falei para vocês?
Quando andamos, não percebemos a movimentação. Calcanhar, meia ponta, ponta. Calcanhar, que já está desgrudando do chão, meia ponta, ponta. A gente não percebe. Bailarino ainda anda assim, né, gente? Eu estou fazendo uma força danada para andar no normal, no tradicional para vocês. Então, o que acontece? Quando nós fazemos um exercício, por exemplo, tentando nos movimentarmos com mínimos gestos, bem devagarinho, é quase impossível, ó. Você vai andando bem devagarinho e até mais devagar que isso. Como TV é tempo, eu não tenho o tempo suficiente para passar para vocês este exercício na íntegra, mas é algo que você vai marcar um FOC. O que é, Dani Pessoa, pelo amor de Deus, um FOC? É o seu ponto de concentração, é o seu foco de olhar de concentração. Aqui no estúdio eu tenho vários, porque eu trabalho não só com frente, lado e atrás, mas também com diagonais, que eu amo, que é um vício de bailarina, e um caco no caso de atriz, tá bom? Então, você vai andar o mais devagar possível, pode deixar no close, Chiquinho, vai fazer movimentos, ó, o mais devagar possível. O que vai acontecer nesse processo de consciência corporal, que também é um jogo teatral, e algo mais avançado, porque você tem que educar o seu corpo para conseguir fazer este gestual. O que vai acontecer? Se você fizer esse exercício com a duração de 40 minutos, 1 hora, eu aposto com você, se você fizer direitinho esse exercício em casa, bem devagarinho, de se mexer bem devagarinho, você vai ficar com este registro na memória, porque o nosso corpo, ele tem memória, ele se lembra de tudo que fazemos. O que vai acontecer? Não adianta você querer tentar fazer o exercício que nós fizemos no primeiro jogo teatral. Por isso que eu falei da consciência corporal. Você vai ficar com este registro de memória. E tendo na cabeça este registro de memória, você vai ficar slow. Slow é devagar, em um ritmo bem vagaroso. Então, se você andou assim, bem devagarinho, a hora que você for tentar sair daquele trabalho de corpo, trabalho de corpo cênico, na verdade, você vai andar devagarinho. Você não vai conseguir entrar no seu biorritmo energético. Exemplo, eu sou uma pessoa super acelerada, a 1000 por hora. Normalmente, artistas que são autorais têm essa característica, em maioria, não todos, mas em maioria é uma característica. O que vai acontecer quando eu me proponho a fazer um exercício desse? Vai acontecer o seguinte, por mais que eu tente andar mais rápido, o meu corpo, ele trabalha em sintonia, em conexão com a minha mente. Eu não vou conseguir. Prova disso também é uma outra curiosidade para a consciência corporal, que já é uma segunda fase, já é um outro jogo teatral, uma outra proposta. Vem comigo, Chiquinho, aqui pro fundo, aê. Eu posso tentar, deixa eu ver como fica melhor. Acho que é assim para você de casa observar. Eu posso colocar a minha mão assim eu estou com o meu braço reto, tá bom? Na altura dos meus ombros. Eu posso colocar com o dorso da mão virado mesmo, apontando para baixo, e faço uma leve pressão na parede. Deixa eu só me distanciar aqui para vocês de casa verem minha mão, tá bom? O corpo correto é aqui, mas por conta de marcação de câmera para vocês de casa verem, vou ficar aqui. O que vai acontecer? Você vai fazer uma leve pressão. Se você ficar aqui uns 5 minutinhos, opa, o braço vai subir automaticamente, você querendo ou não. Isso é um segredo do corpo, que imagino que você aí de casa também não saberia. Aí se você me perguntar, Dani, se eu posicionar a minha mão com a palma estendida, se eu posicionar com o meu braço virado, pode ser que, além de adormecer, que isso vai acontecer conforme os minutos irão passando, além de acontecer tudo isso, você vai também perceber que a sua mão vai subir.
tá bom? Porque é automático, é o nosso cérebro que produz inconscientemente este movimento. Então, cuidado com o trabalho de corpo que você for fazer na sua casa. Mas se quiser fazer um teste, né, e ficar lá paradinha uns 5 minutinhos a 10 minutinhos, você vai perceber que o movimento vai sair e vai ser automático. Aí você vai falar, nossa, minha mão está indo sozinha e eu não quero levar a minha mão até ali. Então, é muito interessante também este exercício de consciência corporal para você ir de casa. Então, em teatro, gente, não que nós estudemos só isso, mas alguns jogos, alguns exercícios de corpo, algumas variações do início para o avançado, é esse o processo básico. É sentir o seu corpo em cena, é trabalhar, é aquecer, sempre também alongar, tá bom? Aquecer, desaquecer. Mas para matar a sua curiosidade, um pouquinho da aula de hoje. Agora eu vou me sentar aqui e a câmera fica em close. Vou me sentar. Aê, sentei. E lembra que eu falei para vocês, né, da diferença entre o ator e o louco? Lembra que eu falei para vocês? O ator e o louco? Vamos trabalhar a nossa imaginação? Fizemos o exercício, eu demonstrei outros exercícios e outras possibilidades para você que me assiste agora. Então, o improviso é algo que a gente trabalha muito no teatro. E aí, a sua professora aqui propôs para você hoje um trabalho cênico sem texto algum. Então, vamos tentar improvisar comigo? Eu estou aqui num ambiente de TV, correto? E também, além do ambiente de TV, várias coisas me influenciam, várias coisas me motivam. Então, eu vou improvisar para vocês um texto. Que texto será esse? Ó, surpresa! Vou de improviso, no momento, ao vivo, não sei corretamente como eu vou fazer, como eu vou elaborar, mas o que vale é você se exercitar comigo. Como você vai se exercitar? Pega um tema e desenvolve. Um exemplo. Vamos lá ao texto. Muitas pessoas acham que minha vida é fácil, falam, palpitam. Muitas pessoas nem imaginam, nem sabem a dor de cabeça trabalheira que é ser artista. Pois bem, tem que amar muito, tem que estudar, tem que correr atrás e não é fácil. Mas uma coisa eu digo para você, se você quiser de todo o coração, quiser ter sucesso, porque ser sucesso, gente, ser sucesso não é ser aplaudido, todo mundo quer ser aplaudido, não é verdade? Essa é uma verdade da vida. Ter sucesso é fazer o que você ama, é doar-se em cena, é fazer aquilo com amor, é entrega, gente. Ser ator é doação. Então, se você tem esse sonho, se você tem essa meta, poxa, para de ficar me falando, eu queria, eu gostaria, eu queria, eu gostaria, ficou lá no passado, gente. Não tem nada a ver esse negócio de queria, gostaria. Então você não quer mais, você não gosta mais, acabou, não tem dom, não tem aptidão, não tem nada para ser artista. Não pode. Se você quer, você tem que seguir, tomar um rumo na sua vida. Difícil é. Você vai ter que abdicar de muitas e muitas coisas. Mas, se é o que você quer, se você colocou aquilo na cabeça, tenha um foco. Siga esse foco. Vá firme e forte. Acredite em Deus. Tenha também consigo a sua fé cênica. Batalhe, estude, persevere, corra atrás. E nada de ficar falando, eu queria, eu queria. Quem queria, não quer mais, né? Ponto. Ou seja, gente, esse texto foi o quê? Uma improvisação que eu fiz agora para vocês virem, para vocês acompanharem comigo como criar. Poxa, Dani, eu não sei, o que eu vou falar? O que você vai falar? Pega uma palavra em uma revista, imagina alguma coisa, cria. Essa criação que eu fiz agora, o que é? Nada mais, nada menos do que um comentário que eu ouço muito por aí. Muita gente, quantas pessoas chegam em mim e falam, Dani, eu queria, Dani, me dá um direcionamento, me aconselha. E muitas pessoas, por mais que você tente ajudar, resgatar, puxa aquela pessoa assim e traz para você e fala,
tem que estudar, a pessoa quer algo mágico, a pessoa quer acontecer e ser sucesso, e muitas vezes não quer nem o sucesso. Ela quer a fama, ela quer algo imediato para ela aparecer. Então, o que foi? Foi uma crítica em cima de algo que eu ouvi. Aí, não coloquei tanto a personagem para fora, porque aqui estou na versão apresentadora. Mas foi, como se diz, uma personagem, se fosse para encaixar ela em uma personagem comercial que serviria para alguma crítica, que serviria para uma publicidade. Então, eu já deixei a imaginação fluir. Fiquei meio brava, fiquei meio revoltada. Isso daí, você de casa que vai interpretar o que eu criei aqui. Mas eu criei para te dar uma ideia, um embasamento de como você pode fazer a sua imaginação, a sua comunicação ser melhor. Então, eu me despeço desta edição do Bastidores em Cena agora.